O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Usa a loucura como disfarce de caçador para disparar por trás dela os tiros de seu engenho. E aí foi? Loucuras do Alexandrelli, meus amigos e amigas, temos aqui hoje um ícone do jornalismo nacional, uma cabeça brilhante, Heródoto Barbeiro. Que prazer imenso de ter você aqui hoje. Acompanha o Roda Viva. Eu acordo todo dia com você. Não, vê lá. Todo dia de manhã, às 6 horas, 8h30, acompanho você. Pra nós dois, vê lá, hein? Heródoto Barbeiro. Diga. O jornalismo feito no Brasil é ético? É sério? Olha, eu acho que tem de tudo no Brasil. Tem o jornalismo ético e tem o jornalismo não ético. Mas é que muitas vezes as pessoas também fazem confusão. Acham que tudo aquilo que elas veem, principalmente na televisão, é jornalismo. Quando, na verdade, uma parte é jornalismo, outra parte é talk show. Então, por exemplo, se você pegar aqueles programas de final de tarde, né, principalmente aqueles policiais, eu não diria que eles são programas jornalísticos, porque eles não são éticos. Porque ali o pessoal inventa, o pessoal coloca coisa que não existe, fica descrevendo coisa que não está vendo. Então, eu acho que aquilo não é bem jornalismo. Acho que jornalismo, como você colocou bem, tem que ter um parâmetro ético, né? Isso não quer dizer que ele tem que ser sisudo, chato, nada disso. Mas eu acho que tem que ser certas regras, e a regra ética é a mais importante. A Kombi é lenda, mito ou é verdade a Kombi? Não. O pessoal da CBN, pô, na boa, sacaneia demais com a Kombi, né? É verdade mesmo? É um fato concreto ou não? Não, é verdade. Eu tenho uma Kombi. Estou confessando publicamente que eu tenho uma Kombi. Mas você dizer, pô, por quê? O que Kombi? É o seguinte, eu tenho um sítio. Aliás, meu sítio é um pedaço de terra que eu tombei e ele virou uma reserva ambiental. Maravilha. Ele é uma reserva particular de patrimônio natural, chama RPPN. Então, é o seguinte, tem um pedacinho da Serra do Mar, né, que foi tombado e virou uma reserva, chama Reserva Mahayana. O nome Mahayana é um nome de origem budista, eu sou budista, como você sabe. Legal. E para chegar lá, você não chegava com qualquer carro, você chegava com Kombi. Como eu estou naquele pedaço há muito tempo, então eu já tive várias Kombis. Então eu tenho Kombi, ando de Kombi, gosto de Kombi. Que legal! O pessoal fica tirando sarro porque eu ando de Kombi. Mas você sabe que é legal andar de Kombi? Eu lembro, eu ia pra praia de Kombi, cara, uma galera dele, uma bagunça. E lá como que é asfaltado ou a Kombi já chegou a atolar alguma vez? Não, já atolamos muitas vezes. Olha, a Kombi já atolou, já puxei Kombi com burro. E tantos anos no jornalismo. Eu não tenho muitos anos de jornalismo. Eu sou um cara velho, mas não tenho muitos anos de jornalismo. Então, mas, enfim, poucos anos no jornalismo, que é uma mentira, né? Muito de ideia. Não, você está muito sendo de simpático, você está sendo simpático. Tantos anos no jornalismo, não dá um desalento de cobrir a política nacional com tanta corrupção? O que acontece no Congresso Nacional? Uma coisa nebulosa que acontece no Congresso Nacional. Olha, você tem toda a razão. Acontecem coisas nebulosas no Congresso Nacional. Mas sabe por que isso não me chateia e não me cansa? Porque eu estou percebendo o seguinte, na medida que você vai noticiando, as pessoas vão abrindo mais a cabeça, as pessoas vão prestando mais atenção, as pessoas vão ficando cada vez mais no pé dos deputados, dos vereadores, dos senadores, etc. E principalmente por um instrumento como esse que nós estamos falando, que é a internet. Todo dia de manhã, quando eu dou o nome do senador, eu digo, olha, senador falando de tal, @senador.gov.br, manda um bilhete para ele, manda um bilhete para o deputado. Então a gente percebe o seguinte, hoje, graças à internet, a gente pode chegar mais perto, fazer pressão em cima desses caras. Então é por isso que é bom você fazer jornalismo numa era como essa nossa, em que você tem toda essa tecnologia para a gente poder chegar perto dos caras quando a gente não podia chegar no passado. E como é que você percebe essa tecnologia? Você acha que, de certa forma, descentralizou o poder das grandes emissoras, que se tornaram, assim, super comerciais, vender produtos, até para a própria sobrevivência? Claro, sem dúvida. Como é que você percebe a internet nesse sentido, desse veículo, para a garotada? Eu acho que a garotada está dando uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da democracia. Vamos supor o seguinte, se essa TV aqui não fosse uma TV via internet, fosse uma TV convencional, ela provavelmente não existiria, porque você precisaria de uma autorização do Estado, do governo, para poder ter uma televisão. Na internet não, na internet eu posso ter uma televisão, posso ter uma rádio, posso ter um blog, posso ter um site, posso ter um Twitter, não é? Então eu acho que agora nós temos, graças a essa tecnologia, uma facilidade muito mais da gente transitar com a notícia, com a informação, e cada vez mais as pessoas perceberem o que está acontecendo no nosso país. Então isso que está acontecendo agora é um salto extraordinário para a gente quebrar aquele paradigma que você lembrou no começo. Antigamente você tinha
poucos emissores e milhões de receptores. Hoje, graças à internet, você tem milhões de emissores, milhões de receptores e mais. Eles se falam um com o outro. Né? A gente está falando aqui, provavelmente daqui a pouco começam a chegar os e-mails, começam a chegar as comunicações. As perguntas. Certo, não é verdade? Então eu acho que nós estamos passando por uma época extraordinária em que a tecnologia está a serviço da informação. E eu acho mais, eu acho que nós estamos aprofundando a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Heródoto Barbeiro, como fazer aquele garotinho ali, ó, o Omar Xerife, participar da vida política brasileira? Porque eu tenho uma tese, né? Esse excesso de denuncismo, né? Corrupção, não faz com que o jovem se aproprie da política, tem uma visão crítica da política, vai buscar sobre o seu senador, seu deputado, seu vereador, seu prefeito, faz com que ele se afaste da política dizendo: isso não serve para mim, é muita maracutaia. Como é que você percebe que a gente pode trazer essa garotada para a vida política? Mas olha, para a gente trazer essa garotada, só a gente explicar o seguinte: essa corrupção sempre existiu no nosso país. Ela vem desde a época que esse país foi descoberto pelos portugueses até os dias atuais. Mas então por que agora tem tanta denúncia? Porque só agora é que nós temos democracia no país. Quando você não tem democracia, você não pode informar, você não pode falar. Para você ter uma ideia, esse país tem 500 anos de história. Dos 500 anos de história, nós temos só 50 de democracia. Absurdo, né? Dividido em duas prestações de 25. Parece Casas Bahia. Agora, se você não tem, né? Gostou da Casas Bahia? Maravilha. Então, quer dizer, se você não tem uma tradição democrática, você não constrói. Então, nós estamos construindo. Então, nós temos que passar por essa fase, que é a fase que a gente precisa mostrar para a sociedade como é que é essa história, até para o Omar e outros dizer assim: bom, vamos colocar um ponto final nessa história, porque a gente não vai continuar aqui para sempre do jeito que nós estamos. E 68 no AI-5, hein? Você tava no... Você participou, percebeu alguma coisa? Você é um jovenzinho até hoje, né? Você é um jovem até hoje. O que é isso, meu? Em 68... Se você ia falar isso, eu tinha chegado mais cedo. Porque imagina, fechar o Congresso, cercear os jornais na época, a televisão. Cara, foi um horror na história brasileira. Foi um horror. Essa garotada hoje em dia que faz o que quer, né? E hoje em dia essa liberdade toda, e poderia isso ampliar cada vez mais a democracia, porque a democracia, o papel nosso é cada vez mais ser vigilante, para que a gente tenha a liberdade e tenha a democracia, né? Porque se a gente deixar, você percebe que tem alguém por trás aí, querendo tomar o poder, como é que tá ou não? Então, olha, então você colocou dois pontos importantes. Um em 68, quando houve a ditadura militar no país. A ditadura começou em 64, mas em 68 é que a coisa endureceu mesmo. Né? Castelo Branco. Censura. 68 já era a época do quê? Costa e Silva. Costa e Silva, a linha dura, Costa e Silva e Médici, né? Médici, é verdade? Mas era um período que você tinha poucos veículos de comunicação. Então, o que você podia publicar fora dos veículos tradicionais, nessa época eu era professor de história, dava aula de história, não era jornalista. Por isso que eu estou te falando que eu tenho poucos anos de jornalismo. Mas, por exemplo, chegava na sala de aula, eu dei aula em cursinho, dei aula em faculdade, dei aula em um monte de lugar. Você não podia, por exemplo, falar sobre a história do Brasil recente, porque você chegava na sala de aula e falava alguma coisa da história do Brasil, fazia alguma crítica, acabava a sala de aula, os caras mandavam te chamar lá para você explicar o que você tinha falado. Então você vê que, felizmente, esse período passou, né? Agora, com muitos veículos de comunicação, é muito mais difícil você segurar os caras. Quer um exemplo? Pega a situação do Irã, tá certo? Ou pega a situação da China, que não são países democráticos. Tá difícil os caras segurarem a internet lá, eles seguram ainda. Eu vi na China, eu vi os caras que eles seguram. Você entra no Cybercafé, por exemplo, não é qualquer site que você entra lá. Mas hoje você tem muito mais facilidade de informação na China, que é o governo totalitário, do que você tinha no passado. Graças ao quê? Graças a essa tecnologia, graças ao fato da moçada ter entrado aí na internet com todo esse aparelhamento, com toda essa facilidade, para poder trocar ideia. Olha, eu queria te falar uma coisa importante. Hoje, não há mais como você segurar notícia no mundo. Na época da ditadura que você se lembrou, em 68, você segurava. Você pegava meia dúzia de jornal, meia dúzia de rádio, 3 redes de TV, e disse, ó, não pode publicar. E colocava a turma lá dentro ainda, né? Não, lógico, claro. Aí você ia pra cadeia se você publicasse. Era lei de segurança nacional. Hoje, se você não me deixar falar na sua rádio, nem aparecer na sua televisão, nem escrever no seu jornal, eu entro na internet, entro na minha página, faço um blog, faço um site, e eu coloco lá as minhas ideias, e digo, olha, companheiro, vou passar para vocês, passe para os outros, que passa para os outros, passa para os outros, e aí a coisa vai. Tem pergunta aí, ó. Nossa, que isso, beisebol, tá jogando pesado aqui. Vamos ver. O Cláudio Coeve e o quê? Matar os dois ali? Abraçadinho é a mesma pergunta? Ah, tá. O Cláudio Coeve e o André. Heródoto, o que você achou do fim da obrigatoriedade do diploma para jornalistas? Vai prejudicar a formação das redações? Olha, eu queria dizer o seguinte. É Cláudio?
companheiro? Isso, o Cláudio Coelho e o André. André, olha, Cláudio, André, eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu sou totalmente favorável às faculdades de jornalismo. Você tem uma ideia? Eu já era velho quando eu fiz faculdade de jornalismo, não é? Eu já tinha, sei lá, um monte de tempo de aula, aí eu fiz curso de jornalismo, porque era obrigado a diploma. Então, eu sou favorável a ter faculdade de jornalismo, de boas faculdades, mas não sou favorável a diplomas. Por exemplo, por que razão? Porque eu acho que no Brasil, se você quiser, por exemplo, trabalhar numa biblioteca, você não pode, você tem que ter diploma de bibliotecário. Se você quiser fazer uma pesquisa, você não pode, você tem que ter diploma de sociólogo. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, você não pode, porque tudo é diploma. Então eu acho o seguinte, quando você tem só diploma, em vez de você ser julgado pela sua competência, ser julgado pelo teu esforço, você é julgado por um pedaço de papel que te dão e diz agora você é jornalista, agora você é sociólogo, você é historiador, você é isso e aquilo. Então eu acho o seguinte, eu sou favorável a uma desregulamentação geral das profissões do país, geral, com exceção daquelas que colocam a vida da pessoa em risco, médico, engenheiro, e o resto tem que ser geral. Você tem que ser reconhecido pela tua capacidade, pela tua maneira de fazer as coisas, pelo incentivo que você tem, e não por um pedaço de papel. Então, por isso eu digo o seguinte, vai mudar alguma coisa na renda? Não vai. Vou te dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, quando ela é administradora de empresa, não tem diploma. Aí a empresa vai contratar um cara e diz, escuta, companheiro, você quer trabalhar aqui como administrador de empresa? Quero. Onde é que você fez faculdade? Eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas? Então você fez uma boa escola, vem cá que eu vou te dar um emprego. E o cara não tem diploma, não é obrigatório o diploma, não é obrigatório carteirinha. Então eu acho que a gente precisa olhar essa sociedade mais aberta, parar com essa história de diploma, ter as boas escolas de jornalismo, de administração, de sociologia, etc, 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 e a gente tem que ser avaliado pela nossa competência e pelo nosso trabalho, e não por um pedaço de papel, que muitas dessas faculdades são verdadeiros estelionatos estudantis, não ensinam nada para o cara ganha um pedaço de papel, chega por aí, não consegue emprego porque ele não sabe ler, não sabe o que é jornalismo, etc, etc. E não sabe interpretar um texto, né? E não sabe interpretar um texto. Então veja o seguinte, então, eu acho que a pessoa tem que entender o seguinte, olha, vai continuar a redação? Vai. Muita gente me falava assim, pera um pouquinho, agora os patrões então vão baixar o salário dos caras, porque todo mundo pode escrever, não vai baixar o salário, sabe por quê? O salário dos jornalistas é tão baixo e não dá mais para baixar. E não dá para baixar mais, então isso é bobagem, pô, é babaquice. Heródoto Barbeiro aqui no Loucuras do Alexandrelli, o Nando do Pub 08. É pubs ou pubs? Esse negócio de pubs é um perigo, hein? Os estudantes de jornalismo não estão sendo vítimas de uma politicagem? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Os estudantes de jornalismo estão sendo vítimas de serem enganados por algumas escolas de jornalismo que pegaram o principal e transformaram em secundário, e pegaram o secundário e transformaram em principal. Vou te dar um exemplo. Você acha que para ler TP, numa câmara de televisão, como a gente faz na TV Cultura, você precisa de um curso de 6 meses numa faculdade de jornalismo? Eu acho que não, você aprende no final de semana. Agora, quero saber o seguinte, quem é que vai ensinar para essa moçada a ética do jornalismo, a importância do jornalismo, o interesse público do jornalismo, a função social do jornalismo, a contribuição que o jornalismo tem que dar para a democracia? Isso essas escolas não ensinam, porque elas não pagam seus professores convenientemente, e você não tem caras de cabeça para dar esse tipo de aula. Então fica enganando o pessoal lá, apertar botãozinho, mandar e-mail, ler TP, quer dizer, tudo coisa acessória, tudo coisa secundária. Quando na verdade o que essas escolas têm que fazer é ensinar o cara a raciocinar, o cara olhar a realidade, o cara analisar, o cara emitir opinião. Isso é um negócio complicado, muito complicado. Por isso eu volto a dizer, sou amplamente favorável a boas escolas de jornalismo, porém isso não tem nada a ver com o diploma. Heródoto Barbeiro, quando a gente fica pensando nessas mídias todas, inclusive eu estava conversando isso com o Nassif aqui, não tem assim meio os partidos ideológicos por trás das grandes mídias, etc e tal, vou falar isso, vamos falar, a Veja, né? A Veja tem sacaneado muito, né? Tem feito um jornalismo às vezes rasteiro, inclusive o Nassif disse aqui nesse programa que está com problema com ela, etc e tal. Não sei se você pode comentar, mas às vezes essa coisa ideológica não é como que eu posso dizer? Ela tem uma tendência de direita declarada e fica dando uma de liberalismo econômico, etc. O que não é, né? Não sei. Eu acho que o comentário procedente acompanha, inclusive, os comentários da CIP. Sou fã do Nassif. Eu queria dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, como é que a gente corrige isso? Primeiro, da seguinte forma. Eu pego a revista, leio uma matéria da revista, essa revista aqui não tem a menor consistência. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o telefone, ligar para o call center e dizer o seguinte, companheiro, suspende a minha assinatura. A hora que a gente começar a fazer isso em massa, eles vão mudar.
É a mesma coisa que a televisão. Você começa a me colocar porcaria para eu ver, se eu fico vendo e dou ibope, eles não tiram no ar. O que eu, cidadão, tenho que fazer? Tem que mudar de canal, pô. Claro. Não é isso? Aí eu mudo. E outra coisa, você diz, a mídia está condicionada a uma determinada tendência. É verdade. Só que hoje eu abro o blog do Nassif e leio. Eu abro o blog do Paulo Henrique Amorim, eu leio. Eu abro o blog do Mino Carta e leio. Leia Mino Carta, não é verdade? Então eu pego desse pessoal, né, que são grandes jornalistas, e leio, e tenho certeza que as interpretações deles não são aquelas da mídia tradicional. Agora, eu acho que para a democracia é bom que tenha um lado, claro, o outro lado, claro, e mais outro lado, e mais outro lado. Claro, Quanto mais claro, lado tiver, claro. melhor. O que eu quero ter é a liberdade de escolher o lado, e mais do que isso, eu não quero que as pessoas, nem os jornalistas, façam a minha cabeça. Eu quero fazer a minha cabeça. Eu quero olhar 1, 2, 3, 4 e quero formar a minha cabeça. Eu quero ter meu espírito crítico. A gente precisa parar com aquela história de achar que o jornalista é formador de cabeça de pessoas. Jornalista não é condutor de povo. Jornalista não é líder político. Jornalista é o cara que apura as notícias com exatidão e mostra para o público. Quem tem que formar opinião sobre isso é o público, não é o jornalista. O jornalista pode ter opinião? Pode, claro. Agora, eu não posso impor a minha opinião sobre as pessoas, porque isso não é democrático e não é assim que a gente constrói uma sociedade atuante, democrática, com cidadãos cobrando para o país poder mudar. E a velha e boa demagogia na política, a excitação das paixões populares. Isso também é um peso tremendo, né? O povo vai por aí também, né? Claro, não tem, depois fica até jogar um arzinho, né, para dar uma aliviada. Só um pouquinho para dar um... E como que você vê essa coisa, demagogia na política? Demagogia, hipocrisia, farisaísmo, a gente vai embora, né? Olha, eu vejo de duas formas. Primeiro, você nunca foi cerceado, nunca mandaram um e-mail para você, nunca mandaram alguém na tua porta. Heródoto, não gostei do que você disse. Muito, eu recebo deputado, todo dia, senador. todo dia eu recebo. E como é que você lida com isso? Não só de deputado, eu recebo também de ouvinte, de telespectador. Sabe por quê? Nessa profissão você não pode trabalhar sem ouvir crítica. É uma Challenger, né? Entendeu? Que legal. É um avião isso? Não, é o super-homem? Não é, é o ar-condicionado. Mas eu diria o seguinte, eu acho que a crítica tem que ter mesmo. Eu acho que quando você faz uma matéria que uns gostam, outros não gostam, você tem que mandar e-mail lá para o jornalista, como eu falei agora, manda lá para o senador, manda um e-mail e diz, olha, sua matéria está assim, não gostei por causa disso, ou gostei por causa disso. Então é que nós não estamos acostumados com isso. Parece até que receber crítica é uma coisa do outro mundo, não é. Nós temos que acostumar a receber crítica. É o mais natural possível. O ser humano usando o seu cérebro criticamente sobre a realidade no qual ele vive, convive. E os impostos que a gente paga também para a política, né? Precisa intermediários, negócios e essa bagunça, saúde, educação, habitação, asfalto, poda de árvore, semáforo aqui em São Paulo, estão todos sucateados, está um horror, meu Deus do céu. Mas olha, você falou imposto, eu lembrei uma coisa. Você sabe quanto você paga de imposto quando você compra o refrigerante? Deve ser um absurdo, moço. Não, ninguém sabe. Não poderia vir uma cartelinha do lado? Aí que tá. Mas você acha que eles querem? Você não acha que devia vir carimbado lá quanto custa de imposto? Claro. Aí você ia olhar o imposto de pela madrugada. Você sabe quanto você paga de imposto em cima do litro de gasolina? Tem a mínima ideia. 50%. Ô, louco. Aí eu vou dizer, pô, mas o litro de gasolina custa 2. Eu estou pagando um de imposto. É por isso que o Bush faz guerra, então? Não é isso. Aí o pessoal diz... Então, quer dizer, para a gente não alertar o povo, é por isso que eles não deixam colocar lá para a gente saber. Tem lei no Congresso, tem projeto no Congresso, o cara não deixa ir para frente. Porque aí você vai ver quanto você paga de imposto. Olha, primeiro, eu tenho o direito de saber quanto eu pago de imposto. Segundo, eu preciso saber o que é que estão fazendo com o meu dinheiro que eu pago de imposto. A gente não sabe. Os caras pegam essa... No Senado agora, teve aqueles tais atos secretos. Pelo amor de Deus. Ato secreto, em pleno século XXI, é uma coisa, é uma aberração. E, no entanto, os caras com ato secreto pegam aquela grana, gastam a nossa grana, nós não temos nem direito de saber onde é que os caras gastaram a nossa grana. Agora, e aí, vamos ficar de braço cruzado? Você sabe que vai ter eleição ano que vem? Sei. Você sabe que cada estado brasileiro tem 3 senadores. Claro. Agora nós vamos escolher mais 2. 81. 81 senadores. Nós vamos escolher 2 agora, o ano que vem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar atento para saber quem são os caras, tá certo? E saber o seguinte, será que esse cara merece continuar sendo senador? Ou eu vou escolher um outro cara e dar uma outra oportunidade? Aí chega na hora de escolher, o que o pessoal faz? Em vez da pessoa se informar, em vez da pessoa abrir a sua cabeça, falar, eu não sei quem eu vou votar. Pô, vota num ciclano, pô. O cara deu um jogo de camisa pro nosso time de futebol.
dizia, lembra das diretas? Foram perguntar para o Ulisses Guimarães, mas Ulisses, tá muito ruim esse congresso. Ele falou, espera o próximo que você vai ver. Pô, parece que foi piorando. Mas de quem é a né? responsabilidade? É nossa. Então pronto. É uma dialética, né? O povo elege o político e o político é reflexo do povo e aí vira essa espiral de bagunça que tá aí. Ó, tem mais pergunta aqui, joga. Ó, vamos balançar, depois a gente vai... O vento aqui dá uma atrapalhada, agora vai ficar legal. O André São Paulo, como é que você vê... São Paulo, como é que você vê a cobertura da mídia no caso Michael Jackson? Hoje foi uma overdose do caso. O jornalismo no Brasil não deveria aumentar a cobertura política nacional? Não, eu acho o seguinte, eu acho que tem... Ou tudo virou sensacionalismo, ou tudo virou indústria cultural? Não, peraí, ó, é o seguinte, eu acho que tem espaço para o Michael Jackson, tem espaço para a política, tem espaço para a coisa, tem espaço para tudo. Hoje, o dia é Michael Jackson, vamos fazer o quê? E não somos só nós. Se você ligar na CNN, tem lá o Michael Jackson. Você gosta do Michael Jackson? Tinha 12 anos, ficava... Eu sabia que a gente Quem tinha nunca imitou aquele passinho? Eu nem sabia que você também era cover do Michael Jackson. Pô, agora eu paguei um sapo aqui. Engoliu. E o Nando do Pub 08, os estudantes de jornalismo... Não, eu já tô repetindo todas as coisas. É ele mesmo aqui, o Júnior. Como ele está vendo o caso Sarney? Você falou do Sarney agora. Pô, o Sarney está no poder há 50 anos, é o Matusalém. O Sarney é o Salomão da Bíblia no poder. Como você está vendo o caso Sarney Abreu? Ele é o Matusalém. Não, como que pode aquilo no poder até hoje? Hã? Sabe onde ele mora? Eu não sei, mas tem umas verbas, porque eu fiquei sabendo aí, via CBN, que ele recebe uma fortuna e eu não sabia. Pô, Assim, ele mora em São Luís, capital do estado do Maranhão. Sei. E ele é senador por que estado? Do Amapá. Do Amapá. Como é que o cara pode morrer? E a Rosiane agora entrou no lugar daquele do Foi caçado lá. Jacques Solar. O que aconteceu ali? Não, o que aconteceu? Que embrólio foi aquele? Aquele embrólio foi o seguinte. Ele não perdeu o poder lá? Não, o Jacques Solar foi caçado pelo Supremo porque pegaram o cara com a mão na rapadura. Estou explicando melhor é o seguinte. Ele gastou muito dinheiro na campanha eleitoral, pegaram o cara, ele perdeu o mandato. Aí o segundo colocado era a filha do Sarney, lá foi a filha do Sarney, lá para lá. Mas o que não dá para a gente entender é isso, o cara mora num estado e é senador por outro estado. É brincadeira isso ou não? Aliás, uma vez conheci um cara que era deputado pelo estado do Rio de Janeiro e morava em São Paulo. Eu não vou dizer o nome aqui que é para não dar bolha. E o americano... Esse é um vereador que mora no Rio e é vereador para São Paulo. Não, deve ter várias. E nem aparece lá, né? Nem aparece lá, bateu o cartão de ponto. Aí, ó. Ficou muito longe de Brasília, é isso? Tiraram do Rio de Janeiro, jogaram lá e ficou no Planalto, né? Brasília é mais perto do que se você sair de Interlagos para chegar na Marginal, para você chegar na Marginal Tietê. É que o trânsito de hoje também está tudo um caos. É mais perto, é 1 hora de pouco de avião. Na Marginal você gasta 2 horas, Brasília está mais perto do que... Como é que você... Essa coisa do trânsito, Heródoto, como é que você vê? Olha, vai todo mundo começar a ler dentro do carro e vai deixar passar? Como é que vai ser? Olha, vai colocar pedágio nas marginais? Não, não sei. Vai fazer viadutos, minhocões? Nada. O pessoal do trânsito aí, prefeito, etc., eles estão se fingindo de morto. Porque não tem solução o trânsito da cidade. Esse primeiro semestre, nós batemos novamente, olha, estamos em crise, hein? Batemos o recorde de venda de carro na cidade. Esse ano nós vamos bater recorde de venda, recorde histórico de fabricação de carros. Vamos fabricar 3 milhões de carros esse ano. A maior parte desses carros onde é que fica? Em São Paulo. Aonde? Na cidade de São Paulo. Agora, então não vai caber. Você já ouviu falar daquela lei da física, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar né? no espaço? Então vamos ter que revogar a lei da física. Se a gente não revogar a lei da física, não vai caber os carros na cidade. Agora, cadê o alcaide, o prefeito, a Câmara Municipal, os DT, sei lá, o Detran de Abaquara? Eles estão na moita, porque não tem solução. Eles ficam inventando, Rodanel. Eu só quero ver se o Rodanel vai resolver. Eu já conversei com vários urbanistas que me disseram, não vai... Não, então vou fazer uma nova pista na Marginal. Aí outro dia, conversando com os urbanistas, a gente sabe o que vai acontecer? O congestionamento vai ficar mais largo. Porque vai ter mais uma pista, você vai poder ficar parado em mais uma pista. Tem que fazer 500 pistas. Na verdade? Agora, você teria... Aí aquela história que você sabe, teriam que desenvolver transporte público, certo? Mas o cara, em vez de fazer transporte público, né, que não dá pouco voto, vamos fazer uma ponte bonita, com aqueles negocinhos tudo pendurado. Colorido. Com a grana daquela ponte, só para você ter ideia, daria para a gente ter feito um ramal do metrô que saísse da estação de São Judas e chegasse no aeroporto de Congonhas. Caramba. Você já pensou quantos carros a gente tinha tirado de circulação? Mas não. Isso não dá voto. O negócio é fazer aquela ponte bonitinha, marrom, aquele suspensória, chama ponte suspensoriada.
Não, às vezes você entra ali, você tem vertigens, né? Aquele Na verdade, bando passando na frente. É bonito fala, aquilo, pô. só que não resolve. Aquilo é feito para campanha eleitoral. E o André de São Paulo, Heródoto, você defende o uso da internet como meio de comunicação, Sim. mas não existe um risco de pessoas se autodenominarem jornalistas e publicarem inverdades prejudicando outras pessoas? Claro, claro. Agora é o seguinte, quando a gente publica uma inverdade, não importa se o cara é jornalista, se o cara não é jornalista, etc, etc, etc. Quando você publicar uma inverdade e atingir a honra de alguém, tem um livrinho chamado Código Penal para processar o cara, seja ele jornalista ou seja ele não jornalista. O jornalista também não pode publicar coisa que não coisa. Você sabe qual é a pisada, a bola de bola que o jornalista dá? Não. O jornalista publica coisa que não aconteceu. Subverteu o TP. Vou te dar um exemplo. Eu fui há pouco tempo, ano passado, em outubro, eu fui para a Alemanha. Cheguei lá em Berlim e tal, encontrei um jornalista, conhecido lá. Aí ele falou assim para mim, você quer conhecer aqui o centro de Berlim? Lá e tal, de jornalismo? Quero. Eu cheguei lá, um negócio espetacular, assim, coisa como isso aqui, um negócio assim, extraordinário. Aí eu estou conversando e tal, sai um jornalista de uma sala, falou assim para mim, caiu um avião em São Paulo. Eu falei, caramba, caiu outro. Onde é que você viu isso? Eu vi na CNN. Bom, ele falou, você quer mais detalhes? Eu falei, não, estou de férias. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalho em 2 redações, cheguei para meus colegas e falei, escuta, e aquele avião que caiu? Eu falei, rapaz, você não queira saber, o que aconteceu? Foi uma maior barrigada. Eu falei, como assim barrigada? O avião não caiu. Eu falei, puxa, como não caiu, meu? Eu estava lá, o avião caiu. Não, foi o seguinte, pegou fogo numa fábrica de colchão, aqui bem na final do aeroporto de Congonhas. Deu aquele fumação no céu, apareceu uma rede de televisão, colocou o fumação no ar, todo mundo saiu dizendo que era um avião que tinha caído lá. Jornalismo. Entrou na emissora de rádio e deu o nome da companhia aérea, o número do voo. Irresponsabilidade. Deu no ar isso. Absurdo. Aí eu falei para eles, escuta, e o que vocês fizeram, meu? Vocês não ligaram para a Infraero, para a ANAC, para confirmar? Os caras disseram, nós entramos em pânico aqui porque nós não conseguimos confirmar, a gente não falava com a ANAC, não falava com a ANAC, e o meu chefe gritando que a gente ia tomar um furo, que a gente não tinha dado. Eu falei, o que você fez? Pô, nós redigimos uma nota e eu fiquei lá no estúdio esperando para confirmar. Olha o que aconteceu. Aí aconteceu um acidente. O técnico disparou a vinheta de plantão e de repente eu estava no ar. Falei, e aí, Tá vendo? Deram 1 litro de café pro técnico, como ele ficou? Entendeu? Aí eu falei, mas o que você fez? Ele disse, eu quebrei o galho. Em vez de dizer o avião caiu, eu disse, pode ter caído um avião e tal. Que absurdo. Tá certo? Agora, você acha que alguém desmentiu? Não. E essa luta pelo Ibope? Eu quero contratar 3 garotas maravilhosas aqui. Opa. Uma ruiva, Opa. uma morena e uma loira, mas bem bundudas. Tem todo meu. meu apoio. Tem Quando todo meu começar a cair o Ibope, botar elas aqui na frente para rebolar e falar, o Ibope vai subir agora. Tem todo meu apoio. Não, como é que você vê isso, né? Olha, da seguinte A TV é aberta, não tem que ter um papel mais... Espera um pouquinho. Como é que você vê isso? Olha aqui. Eu falei para você que eu tenho uma reserva aí, numa área rural. Bom, o meu caseiro, o seu Zé, foi lá na Casa da Bahia e comprou uma antena parabólica daquelas que pega canal aberto, certo? Sei lá, um pouquinho por mês. Aí eu vou lá e falo, seu Zé, o senhor comprou uma antena parabólica? Ele falou, comprei. Quantos canais pega isso aí? Ele falou, pega uns 30. Eu falei, puxa, pega 30. Aí eu fiquei olhando com eles 30 canais lá, além dos tradicionais, né? A Globo, o SBT, a TV, essas aí, as tradicionais. Pega a Cultura, a Futura, pega a TV Senado, a TV Justiça, a TV aí sim. Aí eu pergunto ao seu José, qual que o senhor assiste? Ele só assiste as tradicionais. Então não é que não tem coisa boa, não é verdade. É que nós não temos nível cultural, infelizmente, é um negócio doloroso. Nós não temos nível educacional, porque não é verdade que só tem porcaria. É que nós escolhemos porcaria para assistir. E é de graça, não precisa pagar, não é TV a cabo, não, é TV aberta. Agora, esse é um problema que, infelizmente, só com o processo de educação, só com o processo da gente atuar na sociedade, a gente vai mudar. Então, eu acho o seguinte, em vez da gente ficar culpando o termômetro, não seria bom a gente cuidar da febre? E você acredita, por exemplo, que a primeira e o segundo grau, na nossa época, né? Hoje é o médio e o fundamental. Fundamental. E você acha que tá boa essas escolas, essa molecada hoje em dia? A questão das drogas nas escolas, a questão do álcool, a questão da violência dos professores, não tá pesado isso aí, Heródoto, também? Pesadíssimo. Olha, vou te falar de novo lá da minha experiência lá na periferia. Senão a gente não chega nesse ponto que a gente está falando ali na frente, né? Da educação de qualidade, da análise de qualidade, assistir o Roda Viva, assistir o Observatório da Imprensa. Um abraço pro Dines, maravilhoso. Nada. Excelente. Mas eu digo não, infelizmente a moçada não tem a escola que ela precisaria ter. Infelizmente não tem. Mas você sabe também por quê? Porque uma boa parte dos professores também não tem boa formação.
Isso também vem da época da ditadura militar, aquilo que você lembrou no passado. Se os professores não têm boa formação, como é que eu posso formar bem um cara se eu não sou um cara bem formado? Né? Se eu não tenho responsabilidade por aqueles caras que eu estou ensinando. Não basta você me pagar salário para eu ir lá. Eu tenho que ir lá pelo salário e pelo ideal de que eu estou educando aqueles caras. Para se tornarem cidadãos. Contribuindo com a cidadania. É ou não é? Então, você vê que tudo isso aí é um emaranhado, uma coisa presa na outra. Parece a gente correndo, cachorro correndo atrás do rabo. É ou não é? A gente corre e não consegue resolver. E o Will de Americana de São Paulo, é isso aí. Devem ser julgados pelas suas competências. Está falando sobre o jornalismo. Tem curso para ler teleprompter? Você falou 6 meses, né? Tem. Eu acho que ele está querendo o curso teleprompter. Não, isso aí faz no final de semana. O Senac tem belíssimos cursos no final de semana. Você aprende a ler TP, você aprende a fazer maquiagem, você aprende a ficar bonitinho na frente da televisão, você aprende a apertar botão, você aprende a falar em microfone. Isso aí você faz no final de semana. Eu quero ver entrar, como você falou no Dines agora, né? E outros jornalistas. Aí, meu amigo, o negócio. Aí eu vou ter que estudar, aí eu vou ter que pensar, aí eu vou ter que ler. É ou não é? E aí as pessoas vão me julgar, como eu disse agora há pouco, pela minha competência e não pelo... Mas, Heródoto, você é maravilhoso fazendo Roda Viva. Eu acho que é um dos programas símbolos da cultura brasileira, que realmente presta um papel social, de cidadania, de visão do Brasil. Eu acho fantástico. Você, o Dines, sabe, eu acho isso... Não, merece todos os prêmios do mundo. Agora, você sabe que tem um negócio interessante, você falou do Roda Viva, e nós estamos aqui falando por IPTV. O Roda Viva hoje, ele vai ao ar primeiro na IPTV, como aqui na internet, e depois ele vai na televisão, né? Ele vai às 5h30 da tarde. Então, que diferenças tem? Por exemplo, aqui você tem 3 câmeras. No IPTV do Roda Viva, que você pode clicar lá, tvcultura.com.br/Roda Viva, também é o seguinte, tem a câmera do ar, né, que está em cima do entrevistado, tem a câmera que está focalizando o Paulo Caruso, que faz aqueles desenhos. Maravilhoso. E tem uma terceira câmera que pega o bastidor. Então, a hora que você abre a internet, você vê as 3 simultaneamente. E você escolhe o que você vai ver. Quando passa no ar, às 10 da noite, não é você que escolhe, é o diretor de TV que escolhe. Porque ele só pode pôr uma imagem na sua televisão, não pode pôr 3. Agora, na internet, não. Na internet, eu fico olhando o bastidor o tempo inteiro, se eu quiser. Né? Porque está ali a imagem, eu fico olhando o Caruso desenhar o tempo inteiro e fico olhando o entrevistado falar o tempo inteiro. Que é aquela nossa ali, né? Que é aquela nossa ali, é o dedo duro aquilo? É aquele ali, é o robozinho, tá de olho na gente, é o Big Brother. Mas é o nosso Big Brother aqui. Agora, sabe de uma coisa? George Orwell. Quando não é sempre que acontece, mas quando a UOL coloca o Roda Viva na página dela, a nossa audiência explode. Por que razão? Porque um veículo como esse, seu programa, que está no IPTV, é um programa global. Que beleza. Se eu tivesse, por exemplo, agora em Singapura e digitasse o teu e-mail, teu site aqui qual é? www.justtv.com.br. Só não sempre eles colocaram esse nome em inglês, mas tudo bem. Não, tudo bem. Mas suponha que eu estivesse em Singapura agora. Eu seria capaz de ver esse programa? Seria? Não. Na China agora, China não sei. Se eu estivesse em Singapura agora... na China também? Então, a gente vai fazer uma homenagem ao Mao Tse Tung. Em qualquer lugar do mundo. Agora, se eu chegar, por exemplo, lá na China e apertar a TV aberta, você acha que eu vou ver as TVs tradicionais brasileiras? Não, a não ser que seja canal internacional pago. Mas isso aqui agora é uma mídia global mesmo, nós estamos sendo vistos do mundo inteiro. Maravilha. É verdade que nós estamos falando em português, o pessoal não vai entender lá porque eles falam mandarim. Mas em breve você poderá aprender mandarim e está deitando e rolando lá na audiência chinesa. O que você acha? Perfeito. Vou contratar agora 3 chinesas para o programa. Uma loira, uma morena e uma ruiva. E vou te pintar o cabelo delas. E o Paulão, parabéns, Alexandrelli, ótima entrevista. Quando veremos o FHC nesse sofá, riso? A gente convidou ele não topou, ele falou que não é o formato do programa dele, ele achou que a gente ia ficar fazendo esborne aqui, falando das privatizações. Eu queria discutir as privatizações, o que deu certo e o que deu errado. Como quero discutir também a ditadura militar, pelo espectro da direita, pela perspectiva da direita e perspectiva da esquerda. E para quem esteja em casa, faça a reflexão crítica, né? A gente não está aqui para formar opinião, não, a gente está aqui para dar as informações, a pessoa faz a sua análise crítica. E a semana que vem tem a Soninha, subprefeita da Lapa, e foi candidata a prefeita de São Paulo também, a Soninha. Acho que vai vir de bicicleta, ela me disse que vai vir de bicicleta. E ela vai chegar atrasada, então. E nós vamos ter que... Soninha, vai vir com séquito atrás ainda. Beleza. E o que dá mais prazer em ser jornalista, Heródoto? E fora do jornalismo, o dia a dia? Olha, o que dá mais prazer em ser jornalista é quando você consegue uma notícia inédita. É aquilo que no jargão jornalista a gente dá o nome de furo jornalístico. Pode ser pequenininho, pode ser maiorzinho, pode ser grandinho, não importa. Eu acho que quando você consegue uma notícia inédita,
você fica extremamente contente de ser jornalista. E olha, queria dizer o seguinte, queria dizer que quando eu chego na minha casa à noite, que eu não consegui nenhuma notícia inédita no dia, eu fico arrasado. Falei, caramba, trabalhei o dia inteiro, não consegui nenhuma notícia inédita. Então não sou eu, todo jornalista sai de casa de manhã, todo mundo querendo o quê? Uma notícia inédita para poder contar para o seu público, para as pessoas que eu acompanho. E o Will de Americana? Heródoto Barbeiro, quero ser jornalista. E aí, qual o conselho que você dá pro Will de Americana? Pelo amor de Deus, fala para ele desistir dessa história. Não, brincadeira. Tem nenhum, né? Enfim, vai pesquisando. Entra, ó, Roda Viva, Observatório da Imprensa. Não, tem muita coisa. Eu acho que a profissão de jornalista é uma profissão para pessoas que não gostam, sabe do quê? De rotina. Você gosta de rotina? Vixe, eu tenho horror à rotina. Então, meu amigo, se você não quer rotina, você entra no jornalismo. Sabe por quê? A gente sabe como o dia da gente começa, não sabe como termina. Eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia terminar o dia aqui, nesse sofá, caidão aqui, recebendo as suas perguntas. O André SP, como você vê os jornalistas que misturam informação e opinião? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o jornalista tem o direito de ter opinião, mas eu acho que a gente tem que separar informação de opinião, tá? Por que razão? Suponha o seguinte, eu vou contar um fato para você interessante. Você sabe que os jornais americanos, agora na eleição do Barack Obama, uns disseram assim, olha, o melhor candidato é o Barack Obama. Outros disseram, não, o melhor candidato é o McCain. O jornal pode fazer isso? Pode. Ele pode, no editorial. Mas na parte de informação, ele tem que ter uma informação isenta igual dos dois. Sem ser tendencioso. Tem que ser separado. Eu admito que o jornal tem o candidato dele, mas por favor, eu quero que o meu candidato também tenha um espaço lá. Então eu acho que a gente não pode misturar opinião com informação. Eu acho que quando a gente for fazer opinião tem que ser separado, para a pessoa saber que eu estou opinando, e não que eu estou editorializando a informação. Porque a hora que eu editorializar a informação, eu começo a dar só um lado e não dou os outros, não é? E perco aquilo que você sabe, que é o mais importante do jornalismo, que se chama isenção. Aliás, tem uma coisa importante, que é bom o pessoal saber. Não tem jornalista imparcial. Eu não sou um jornalista imparcial. Não existe jornalista imparcial. Por quê? Lógico, pô. O jornalista é um cara, vive em sociedade, tem time de futebol, sou corintiano. Sou palmeirense. Tem Kombi, tem não sei o quê. Como é que eu posso ser imparcial? Nós vamos brigar na Kombi depois. Que a gente vai cair na boemia de Kombi? Eu sou palmeirense. Você é corintiano? Não. Vamos para a balada de Kombi, certo ou não? Vamos parar o trânsito hoje. Aí muitas vezes o cara diz, não, mas aquele jornalista é um grande jornalista porque ele é imparcial. Desculpe, não existe jornalista imparcial. O que existe é jornalista isento. Ou seja, o jornalista que está preocupado em mostrar a realidade que ele está vendo, não é? Para que as pessoas possam avaliar. Ele não distorce, ele não mente, ele não manipula, ele não esconde, ele não omite. Isso é isenção. Tá certo? Agora, eu quero separar uma coisa. Eu quero separar a notícia daquilo que é opinativo. Eu tenho o direito de fazer essa separação. Você não pode me impedir nenhuma coisa nem outra. Porque se você tentar isso, eu mudo de canal, ou mudo de jornal, ou mudo de site, ou mudo de país. Pronto. E a Priscila do Rio de Janeiro, o Brasil tem solução? Aí eu emendo, a democracia no Brasil e na América Latina corre perigo? Não corre não. Você acha que não? Não corre, eu acho que não. Eu acho que essa época da ditadura dos militares, isso aí é coisa do passado, já passou. Que bom, beleza. Eu acho que a democracia não corre perigo, e não corre também por quê? Porque nós estamos mais atentos, porque nós estamos mais participantes, porque nós estamos melhor hoje do que nós estávamos há 10 anos atrás. 10 anos atrás nós estamos melhor do que há 20 anos atrás. Então tem uma porção de coisa errada? Tem, sem dúvida que tem. Mas nós temos agora muito melhores condições de consertar isso do que nós tínhamos no passado. É só a gente arregaçar a manga e sair por aí ajudando a mudar as coisas. E o Carlos de Belo Horizonte, você foi professor de História. Queria saber como será o próximo capítulo da história do Brasil. Dá para projetar isso? Tem um livro quentinho que saiu agora do relatório da CIA, né? Sim. Eu olhei aquele do Marx, sabe aquele Marx? Do relatório da CIA. Né? Enfim, livraço também. E aí, como é que você vê o relatório da CIA? O Brasil é o país do futuro? O Brasil indiscutivelmente está indo para uma situação assim, bastante importante no mundo. Nunca teve a projeção que ele tem agora. O Brasil está numa situação de bastante respeitabilidade. Eu acho que nós estamos naquele grupo chamado de BRIC, né, que são os emergentes, é o Brasil, a Rússia, a Índia e China. Eu acho que nós estamos numa situação melhor. E nós estamos conquistando uma posição melhor para o Brasil. Muito melhor, como nós nunca tivemos na nossa história.
E se deve, obviamente, ao atual governo, mas ao governo anterior também, ao pessoal de agora, ao pessoal do anterior também, porque isso não constrói de uma hora para outra. Então eu acho que nós estamos indo para uma situação melhor de respeitabilidade. Democracia, eu acho que está tranquila em toda a América Latina. Tem um exemplo, é o caso de Honduras agora, onde deram um golpe de Estado e a América Latina inteira está contra o golpe de Estado que derrubaram lá o cidadão chamado Zelaya. Não dá mais até o século XXI, os Estados Unidos, certo? Que dá força para os golpes. O Obama disse, não, meu amigo, isso é golpe. Né? Então eu acho que nós estamos bastante estáveis na nossa democracia. Agora, cada país tem o direito de escolher o presidente que quiser, de esquerda, de direita, de centro, em suma. O seu povo tem que lá decidir, os demais têm que respeitar para que ele possa desenvolver o seu próprio governo. E você acredita que Cuba hoje em dia tá bacana ou... Não, tá nada. Com embargo econômico tá um terror? Tá. Eu vou te falar uma coisa. Eu participei recentemente de um debate sobre jornalismo, promovido pela revista Imprensa. E entrou uma jornalista de Cuba e ela só entrou porque foi gravado via internet. Porque ela não pode escrever, ela não pode ligar, não pode telefonar e ela é uma mulher crítica lá do governo cubano. Ela entrou num seminário porque nós gravamos um vídeo com ela via internet e ela então falou durante os 40 minutos da falta de liberdade de imprensa, da falta de liberdade de expressão que tem em Cuba. E, portanto, Cuba não é um país democrático. Aliás, agora só tem dois que não são democráticos. Honduras, por causa do golpe, e Cuba, porque veio uma ditadura lá na década de 1955, por aí, né? Por aí. Fidel subiu no poder. Fidel, se fosse o Nixon, não o Kennedy, já não existiria mais. Enfim, e o Marcelo, tô sempre ligado na Just TV. Alô, Alexandrelli, eu gostaria de saber se esse cabra que tá aí no sofá é nordestino. Eu não sou não. Não sou não. Mas olha, eu acho que eu tenho grande admiração pela região nordeste do Brasil. Sabe por quê? Porque a região nordeste do Brasil foi aonde o nosso país nasceu. Com certeza. Não é? O Brasil nasceu no Nordeste. A primeira colonização portuguesa foi no Nordeste, não foi em nenhum outro lugar. Uhum. A primeira atividade econômica desse país, as duas primeiras foram no Nordeste. Foi a cana-de-açúcar e a criação de gado. Então foi dali que a civilização brasileira se expandiu. Então eu não sou nordestino não, mas eu tenho uma grande admiração e gosto demais da cultura nordestina. E que música? Forró, adoro Isso forró. que eu ia falar agora, que música forró. Você gosta de ouvir? Forró, adoro. Forró, eu adoro forró. Mas na Kombi? Tá rolando a sonzeira? A gente bota um somzinho lá, fazendo as caixas e tal. Assim. Barata. Texto na abertura do site, gostei disso. Para achar um amigo é preciso fechar um olho. Para conservá-lo é preciso fechar os dois. Onde você leu isso? Caramba. Mas é o forrozinho, o que mais? Música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano? Não, eu gosto de muita coisa. Eu música gosto, clássica, vai tudo, né? Eu gosto muito de música. Forró, sertanejo, música clássica. Eu vou contar uma detalhe detalhe pra você. Você sabe que eu já tive uma casa de samba? Que maravilha, aonde? Aqui perto. Que beleza. Você conhece a Vila de Ibirapuera? Conheço. Eu já tive uma casa de samba ali na Vila de Ibirapuera. Cara, que devagareirona total. Aí de vez em quando eu subia com a negada lá, pegava um tamborim e tal, aquele negócio. Legal. O que te deixa mais contente e feliz e te deixa mais fulo da vida? Bom, o que me deixa mais contente e feliz é, obviamente, as vitórias do Coringão, né? Que agora você sabe que nós somos imbatíveis. E o que me deixa mais fulo da vida é quando eu vejo aqueles cidadãos lá de Brasília dar passagem para a namorada, mandar a mãe não sei aonde. E outra que usou 15 mil reais de ligação telefônica da Europa. Da filha lá, né? Do senador Tio Viana. Tio Viana, do PT. Como é que pode? O que ela ficou falando? Ela fez um doutorado lá no Viana. Alô, papai. Sabe quem pagou aquela conta ou não? Nós. Tá isso aí. Nós. Tem que ser nós com I. Nossa, tá chegando pergunta hoje, Herói. Estão bombardeando. Vai fechar ali, vai ter 500 mil ainda. Nil Fernandes, que trabalha na Just TV. Muito bom programa de hoje. Gosto muito de pauta assim. Parabéns. E a Nancy. Heródoto, o que você achou do apoio do Lula ao Sarney? Tá 2010 em jogo, hein? Tá, sem dúvida. Você matou em cima, tá? Em 2010. Agora achei o seguinte, achei que o presidente Lula pisou na bola. O presidente Lula acerta algumas coisas e erra em outras, como todo ser humano. Mas pela madrugada, apoiar o Sarney não dá, né? Não dá, não. Aliás, até tenho conversado muito com a bancada do PT no Senado, e a bancada do PT do Senado também é favorável ao que o Sarney saia para a gente poder fazer as apurações lá. Eu não sei porque, bom, a gente sabe que o presidente Lula está segurando por causa da eleição de 2010. Mas olha, é uma coisa constrangedora, né? Realmente constrangedora. Eu não vou citar aqui os prêmios do Heródoto do Barbeiro, que eu vou mostrar, porque, meu,
são 2 páginas, realmente, como já disseram, é o âncora maravilhoso da CBN, a nave-mãe maravilhosa, como disse, né, o Liberdade de Expressão, belíssimo, o Chechel e o Coni, que também é outro ícone, né, do jornalismo brasileiro. O Heródoto Barbeiro, e você tem fé no Brasil, então? Você tem fé na garotada? E a questão das drogas? Deve legalizar as drogas? Não deve legalizar as drogas? Ou devemos legalizar Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira? Não, eu sou favorável a uma legalização dentro de determinados limites. Por exemplo, eu acho que quando a pessoa está dependendo de droga, ela é uma pessoa doente, ela precisa ser tratada, ela não pode ser jogada na cadeia. Então eu sou favorável, por exemplo, que essas pessoas pudessem, por exemplo, ter uma farmácia do governo, onde ela poderia pegar essa droga de graça, desde que ela fosse cadastrada direitinho, e ela assinasse lá um termo dizendo que ela vai se submeter a um tratamento para se livrar da droga. Droga é doença, não é problema de caráter, é problema de doença, é problema de saúde. Não é? A gente não pode julgar a pessoa dessa forma que a gente julga na sociedade brasileira. Então sou favorável, sim, com isso a gente ia acabar com o tráfico, ia acabar com chacina, ia acabar com lavagem de dinheiro, ia acabar com conta no exterior. Mas eu sei que falar uma coisa como essa é um negócio extremamente polêmico, né? A sociedade ainda não está preparada para uma coisa como essa, eu lamento, mas pessoalmente eu acho que esse seria o caminho. A revitalização da luz, você acha que vai dar certo? Você acha que a Cracolândia ali vai diminuir ou o pessoal vai tirar o pessoal dali e vai para outro lugar consumir as drogas? Se não tiver Vocês estão montando um galpão, né? Estão montando um galpão, você acha que vai funcionar bacana? Olha, aquela região eu conheço bem, porque eu nasci naquela região, trabalho lá e tenho um livro sobre aquela região chamado Meu Velho Centro. Conheço um pouco, trabalho lá, conheço pouco. É o seguinte, nunca vi tanta gente dormindo na rua como eu vejo agora. Eu ando ali pela Praça da Sé, Avenida São João, aquela região central de São Paulo, mas é um monte de gente dormindo no chão. As crianças, por exemplo, pegando, não é maconha, não é haxixe, não é cocaína, pegando cola de sapateiro. A gente já viu isso, naqueles saquinhos, e cheirando aquela sua cola de sapateiro. As crianças caídas no chão. Aí eu fiquei contando, falei, meu Deus, quantas crianças será que tem caído aqui? Não deve ter 200. Será que nós não temos grana para pegar essas 200 crianças e colocar no hospital para ser tratada? Temos. Quer dizer, não temos grana. Por que não temos? Porque falta para isso, mas não falta para mandar o cara levar a namorada dele lá para passear não sei onde. E para corrupção também. Tá certo? Então, quer dizer, se você pegar esse ano, eles gastaram mais em passagem aérea internacional do que no ano passado. Só com esse dinheiro das passagens aéreas, a gente resolvia o problema de tirar essas crianças da rua, do tráfico, da droga, etc., e colocar essas crianças num caminho melhor. O relatório da CIA, isso que está me empolgando, Central de Inteligência Americana, que teve um papel preponderante na América Latina, né? Nos golpes, são fortíssimos lá, né? Inclusive aquele filme Bom Pastor é belíssimo, né, do Robert De Niro, para ter uma ideia. Como que é o relatório da CIA? O que teve mais instigante ali, de mais interessante? Olha, o que é mais interessante é o seguinte, alguns países do mundo, entre eles os Estados Unidos, o Japão e outros, fazem o seguinte, eles pegam um grupo de pessoas que eles consideram os bambambãs e perguntam para os caras o seguinte, o que vai acontecer no mundo daqui a 15 anos? Então foi o que a CIA fez. A CIA juntou um monte de professor universitário e perguntou para o cara, como é que vai ser a religião daqui a 15 anos? Como é que vai ser a economia daqui a 15 anos? Como é que vai ser o Brasil daqui a 15 anos? E aí os caras escrevendo aqui, puta monte de papel. Tudo bem, agora eu queria uma página só. Resume numa página. Então pegou aquele monte de páginas, cada um de um assunto, juntou aquilo e publicou. Então foi a publicação que eu fiz. Eu editei esse relatório, aliás, eu editei 2 já. Um era como seria o mundo em 2020 e agora editei o 2025. Porque isso é um exercício que esses países fazem, no caso dos Estados Unidos quem faz é a CIA, porque eles não só fazem espionagem, mas eles fazem também visão do futuro, não é? Porque esses caras estão jogando lá na frente, é aquela chamada visão estratégica. Então, em vez de ficar olhando só para o umbigo, os caras estão olhando lá na frente. E quem ganha o jogo é quem olha na frente. E olha, se você pegar, por exemplo, esse relatório último, 2025, o que é que os americanos estão vendo lá na frente? O primeiro país do mundo vai continuar sendo os Estados Unidos. Mas agora dividindo o poder com outros. E quem que vai estar em segundo lugar? A China. A China vai ultrapassar a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, o Japão, e vai estar ali do lado. E eles já sabem disso. Está lá no relatório. Se você ler o relatório, já está lá no relatório. Com certeza. Então eles já estão se preparando hoje, assim, como é que nós vamos competir em 2025 com a China? E os produtos estão todos aí também chineses, né? Lógico, tudo, claro. desde prato até... Lógico. Heródoto Barbeiro, foi um prazer imenso ter você aqui do programa Loucuras, Alexandrelli. Você percebeu de loucura não tem nada, né? Loucura é seu primeiro nome? Não, né? Não, o nome do programa. Minha mãe bateu muito no berço, quando eu estava no berço, chorava demais. Heródoto Barbeiro, muito obrigado. A gente vai para a Kombi agora, um parmeirense e um corintiano, para a Boemia.